A ideia de que a matéria é composta de átomos remota aos gregos do século V a.C. Os investigadores da natureza de então se preocupavam em descobrir se a matéria era contínua ou não. Podemos quebrar uma rocha em pedaços e os pedaços em cascalho fino. Este ainda pode ser moído até virar areia fina, que pode então ser transformada em pó. Para os gregos do século V a.C., havia um pedaço de rocha mínimo, um átomo, que não poderia ser dividido ainda mais. Aristóteles, o mais conhecido dos antigos filósofos gregos, discordava da ideia de átomos. No século IV a.C., ele ensinava que toda a matéria era formada por diferentes combinações de 4 elementos: terra, ar, fogo e água. Essa concepção parecia razoável, pois no mundo que nos cerca, a matéria é vista em apenas 4 formas: sólida, a terra; gasosa, o ar; líquida, a água; ou no estado de labaredas, o fogo. Os gregos viam o fogo como elemento da mudança, pois observavam o fogo promover transformações nas substâncias que eram queimadas. As ideias de Aristóteles acerca da matéria persistiram por mais de 2000 anos. A concepção atômica foi ressuscitada no início dos anos 1800 pelo meteorologista e químico inglês John Dalton. Ele explicou com sucesso a natureza das reações químicas, supondo que toda a matéria fosse formada de átomos. Mas ele e outros da época não dispunham de evidência convincente da realidade dos átomos. Então, em 1827, um botânico escocês, Robert Brown, notou algo muito estranho em seu microscópio. Ele estava analisando grãos de pólen em suspensão na água e viu que os grãos moviam-se e saltavam sem parar. No início, ele pensou que os grãos fossem algum tipo de vida, porém, mais tarde, descobriu que as partículas de poeira e pó de fuligem se comportavam da mesma maneira. Esse perpétuo movimento aleatório e irregular das partículas, atualmente conhecido como movimento browniano, é o resultado visível das colisões entre as partículas visíveis com os átomos invisíveis. Os átomos são invisíveis porque são pequenos demais. Embora Brown não pudesse enxergar os átomos, podia ver o efeito que eles tinham sobre as partículas que ele podia enxergar. É como ver um balão gigante ser movimentado por uma multidão em um campo de futebol. Olhando a partir de um avião voando alto, você não enxergaria as pessoas, porque elas são pequenas comparadas ao balão que você enxergaria. Os grãos de pólen que Brown observou movem-se porque estão sendo abauroados constantemente pelos átomos. Na verdade, pelas combinações de átomos que chamamos de moléculas, que formam a água a seu redor. O movimento browniano foi explicado por Albert Einstein em 1905, no mesmo ano em que ele anunciou sua teoria especial da relatividade. Até a época da explicação de Einstein, muitos cientistas proeminentes mantinham-se céticos quanto aos átomos. Isso nos mostra que a realidade dos átomos não foi estabelecida até os primeiros anos do século XX. Antes de finalizar, vamos lembrar uma pergunta que um dia fizeram ao grande físico Richard Feynman. Se em algum cataclisma todo o conhecimento científico for destruído e só uma frase for passada para a próxima geração, qual seria a afirmação que conteria a maior quantidade de informação na menor quantidade de palavras? A resposta de Feynman foi: eu acredito que seria a hipótese atômica, que todas as coisas são feitas de átomos, pequenas partículas que estão em constante movimento, atraindo-se umas às outras quando separadas por pequenas distâncias, mas repelindo-se ao serem comprimidas umas sobre as outras. Nessa única frase existe uma enorme quantidade de informação sobre o mundo. A ideia de que a matéria é composta de átomos é um alicerce central de toda a ciência. Por hoje é só. Obrigado e até a próxima.